Que é a minha máquina de lavar roupa, 12 kg. Tá toda suja por dentro, que nunca foi aberta. Ela parou de funcionar, morreu, não dá nem sinal de vida. Põe na energia, na tomada não dá nem sinal de vida. Ela faz um apito quando põe na energia, mas ela nem tá apitando nada, não dá nenhum sinal. Aí eu arranquei a placa fora, porque eu entendo um pouco de eletrônica, né? E comecei a estudar a placa e procurar o defeito. Aí tá aqui a placa, ela é siliconada. Tive que descascar para me conseguir chegar nos componentes aqui. Aí eu tenho um pouco de noção de eletrônica, né? Que eu estudo eletrônica. Sou autodidata, estudo eletrônica sozinho. Aí eu já vi que esse capacitor tá estufado. Esses dois estufados. Arranquei ele fora. E esse circuito integrado também, LNK 306. Ele também está em curto. Ele dentro dele tem nanotransistor dentro dele e diodo. Tem 3 diodos dentro dele, pelo que eu vi no datasheet. E eu testei, ele está totalmente em curto, queimado. Aí quando eu ligava a máquina na tomada, não dava nem sinal de vida. Só que eu percebi que ela tem um NTC aqui, ó. Esse NTC estava quente, esquentava. Aí fui analisando, foi que eu vi que esse capacitor está em curto, troquei. Eu comprei, né, achei aqui na minha cidade, e esse circuito integrado também achei aqui na minha cidade. Troquei, na Eletrônica Paraná eu comprei esse aqui, fazendo propaganda. Aí eu comprei, troquei, coloquei aqui. Liguei a máquina, nem sinal de vida. Só que não tá mais em curto. Essa parte aqui tava toda em curto e esquentava aqui esse NTC. Aí não funcionava nada, não funciona, não tava. Aí ele tem uma parte aqui que retifica, passa aqui passa por um diodo que está do outro lado da placa. Ele filtra e converte AC em DC. Ele filtra só um lado da corrente. Ele filtra só ele filtra uma onda da corrente, fica meia onda, né? Ele não filtra as duas ondas, ele fica meia onda. Aí ele faz o retorno, depois que filtrou, faz o retorno, passa pelos capacitores. Aí ele fica de alternado, ele fica DC, uma corrente, um lado só, um semiciclo. Eu vi. Aí ele deu 178, 179 volts depois que filtra. E beleza, ele funciona, essa parte tá beleza. E ele tá chegando até no CI, no circuito integrado filtrado. Só que aí quando eu media após o circuito integrado, a tensão estava muito alta. Estava muito alta, estava mais alta do que na entrada aqui. Aí eu estranhei. Estava ultrapassando. E não conseguia ver, né? Aí eu não sabia se isso era normal. Aí eu vi que um pino aqui tem que dar 1 volt, 1.65 no feedback, e no bypass tem que dar 5,8. Nesse feedback ele tá dando mais de 400 volts. Aí eu estranhei, né? Aí eu estranhei e comecei a analisar para frente. Falei, pode ser que esteja em curto mais para frente, né? Aí comecei a procurar aqui. Aí eu não achava de jeito nenhum. Falei, vou ter que comprar outra placa. Aí foi onde eu cheguei nesse circuito aqui, ó. LM7905.
LM7905. Esse componente aqui ele está em curto. Aí eu descobri que ele está em curto. Ele entra, primeiro pino, ele entra negativo, segundo positivo e ele sai negativo. Sai 5 volts negativo. Entrada negativo, o meio positivo, saída 5 volts negativo. Ele tem que entrar 12 volts aqui. E na placa não está dando 12 volts aqui. Não está saindo 12 volts. Para chegar nele aqui também. Tá dando, o medir ele está dando 8 volts, quase 9 volts. Não sei se é normal. Mas esse aqui, pode ser que, porque investigando eu vi que ele tem que dar 12 volts. Mas ele não está dando 12, está dando 8, quase 9. E esse aqui ele está queimado. Pode ser que por causa do curto-circuito que deu, isso aqui está queimado e os capacitores, isso aí. Pode ser que ele deu alguma avaria no diodo, resistor. Deu alguma avaria e ele não está dando os 12 volts certinho. Mas isso aqui está em curto. Aí pra mim, mais a peça que essa parte que eu troquei. Achei que isso aqui veio com defeito, eu achei que era falso, mas não está funcionando. Tá bem desconfiado disso aqui, mas ele está funcionando. Aí eu fiz o teste desse aqui e liguei na bateria do meu carro. Meti 12 volts aqui e medi a saída aqui. Não os 12 volts tá correndo direto aqui. Tá correndo direto aqui. Não tá funcionando isso aqui. Ele não tá filtrando, não tá baixando a tensão. E ele fica quente pra caramba esse aqui. Esquenta. Então tá estragado esse aqui. Eu vou ter que trocar esse aqui. Aí ainda eu tava em dúvida, será que essa placa presta? Se ele queimou esse aqui, então passou uma alta tensão e queimou tudo pra lá. Fiquei pensando, né? Queimou tudo pra lá. Aí eu tive uma ideia de pegar um carregador de celular. Esse carregador é 5 volts. Ele faz tempo que tá ali de sucata ali guardado ali. Aí eu testei ver se ele tinha 5 volts. Eu lembrei que o celular é 5 volts, né? Testei ver se ele tinha 5 volts, estava funcionando. E ele estava funcionando, ele dá 5 volts certinho. 5 e pouquinho. 5 volts. O que eu fiz? Soldei um fio direto nele lá. Peguei o meu alicate amperímetro tá aqui, medi. Aí eu soldei o vermelho no positivo, preto no negativo. Aí eu vim aqui na placa e vim bem na saída aqui onde esse regulador vai. Vim bem na saída aqui, ó, e liguei esses 5 volts aqui bem em cima do capacitor. Eu coloquei o positivo bem numa perna do capacitor e na outra perna eu coloquei o negativo, só que para não ficar muito perto, que é muito próximo um do outro, eu coloquei bem aqui negativo, que é onde vai lá na perna, na mesma perna do capacitor, um mini capacitor. Aí eu coloquei e liguei o carregador de celular, liguei aqui na energia. Aí não fez nada. Quando eu coloquei a tomada aqui, aí tá ligado que tem um tomada aqui, uma extensãozinha aqui, e tá passando por uma lâmpada, e tem uma lâmpada em série, né? Se a casa estiver em curto, a lâmpada acende, não pega fogo. E liguei essa tomada na energia aqui, que tá com a lâmpada série. E a placa funcionou. Fiz essa gambiarra aqui de ligar o carregador do celular e meti os 5 volts direto ali, sem o regulador. A placa funcionou. Então se alguém um dia for mexer com essa placa aqui da Electrolux, trocar os componentes e continuar com defeito, às vezes é o regulador de tensão. Eu troquei tudo,
falei, caramba, vou ter que comprar uma placa nova. E se eu mandasse pro técnico isso aqui, ia ser a metade de uma... Ia ser a metade de uma máquina nova, não compensava nem consertar, eu já ia comprar outra, né? Se eu mandasse pro técnico. Mas como eu tenho uma noção boa em eletrônica, eu sou estudante de eletrônica, eu falei, vou tentar arrumar. E já achei o defeito. Achei os primeiros... O primeiro defeito foi esse. Eu não vi que tinha mais defeito, achei que ia funcionar de boa. Mas não funcionou e agora eu descobri esse segundo defeito, que é esse aqui. Tá em curto, tá queimado. Agora se eu quiser dá pra fazer a gambiarra aqui de manter esse carregadorzinho de celular, faço um jump aqui e mantenho ele num lugarzinho meio escondido e a máquina vai funcionar normal. Ou eu vou ter que comprar esse aqui, eu vou ver se eu acho essa peça aqui na minha cidade para comprar. Coloca ali, provavelmente ela vai voltar a funcionar. E essa baixa tensão aqui tá dando 8.9, não tá chegando aos 12 na saída aqui do feedback. Eu penso que talvez não tá com 12 volts porque eu tô ligando uma lâmpada em série. Aí talvez por causa dessa lâmpada em série não tá chegando nos 12 volts, mas quando eu ligar sem a lâmpada, provavelmente ele chegue nos 12 volts, né? Ou se aproxime mais. Então eu creio que ela vai voltar a funcionar, porque eu liguei aqui, ela já funcionou. Vou estar ligando aqui para vocês verem. Aqui tá a tomada. Tem uma lâmpada série aqui, meio... Aqui é uma lâmpada série aqui, ó. Tá ligada. E tá numa tomada. E aqui é a saída da tomada. Tomadinha meio velha. Eu vou ligar na lâmpada série aqui. É meio ruim com a mão só, tô filmando. Então tá aqui, ele só reinicia na hora que eu ponho o carregador. Aí ó, ele dá o bip. Tá com mau contato o carregador. Aí ó, o LED está acendendo. Eu achei que não ia funcionar, mas eu não perdi a esperança. Senão eu vou ter que gastar uma plaquinha dessa, tá? Eu ia ter que comprar uns R$165. Eu ia pagar. E se eu tivesse que levar no técnico, eu ia pagar metade de uma máquina nova, uns 600 conto mais ou menos, provavelmente. Provavelmente. Ia demorar uma cara para voltar essa máquina. Eu ia comprar uma nova. Mas eu mesmo vou arrumar. Já arrumei, na verdade, né? Já achei o defeito. Então, para quem tem dúvida, tá aí.